Então eu quero agora te convidar, se você me permitir me acompanhar, nós vamos fazer um pequeno passeio pela Bíblia. Eu, particularmente, sou muito apaixonado pela palavra de Deus. Eu gasto muitas horas estudando a palavra de Deus, isso alegra o meu coração, isso para mim nunca foi peso, sempre foi uma alegria muito grande. E eu quero fazer com vocês um pequeno passeio pela palavra de Deus, são muitos versos, mas eu não quero falar, eu quero que a palavra de Deus fale, eu quero que você hoje vá lendo e a palavra vá falando com sua vida. Então nós queremos falar um pouquinho acerca de um Deus de aliança. Nós louvamos aqui acerca desse Deus, um Deus de aliança, e sempre nós dizemos aqui, o nosso Deus é um Deus de aliança, o nosso Deus é um Deus de pacto. Pacto e aliança na Bíblia são sinônimos, sempre que nós falamos pacto ou falamos aliança, é a mesma coisa. E a gente sempre reproduz essa frase, e a gente precisa entender por que é que Deus é um Deus de aliança. Qual é essa aliança que Deus faz conosco? Qual é a aliança que hoje Deus tem estabelecido sobre esse lugar, sobre a minha vida e sobre a sua vida? Amém? Você está preparado? Vamos juntos? Amém? Jeremias começa dizendo assim: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. E aí a primeira pergunta é: por que uma nova aliança? Ou seja, é sinal de que existiram outras alianças, e nós precisamos entender que alianças são essas, e o que aconteceram com essas alianças, das quais talvez não tenham sido suficiente a ponto de Deus precisar realizar entre nós uma nova aliança. Vamos fazer juntos esse passeio bíblico. Se nós voltarmos lá no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, logo no início, no capítulo 2, a Bíblia fala assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Quando nós entramos no capítulo 3, vocês sabem que a serpente, a Bíblia chama de astuta, de sagaz, enganou o homem, e o homem acabou comendo exatamente aquele fruto que Deus havia ordenado a ele que não comesse. E por conta disso, nós sabemos que Adão deveria morrer, porque a palavra de Deus ela é muito clara, e ela está dizendo que no dia em que comeres, certamente morrerás. Mas é curioso que já no capítulo 3, mesmo no verso 15, Deus traz uma promessa, aquilo que nós chamamos do primeiro evangelho, do proto-evangelho. Ele diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ora, se Deus estava dizendo que haveria de vir um descendente, isso significa que aquele homem não poderia morrer, pelo menos não naquele momento. E dessa maneira Deus então mitiga aquela maldição, como que dizendo assim: Adão, você vai morrer, mas não agora, porque Deus começava ali um plano, um propósito de redenção. Então Deus faz uma aliança com Adão, e essa primeira aliança nós podemos observar o quanto ela é curiosa, porque no verso 21 do capítulo 3 diz: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu, porque o homem estava nu e sentia vergonha, e Deus assim sacrifica o primeiro cordeiro, para das vestes daquele cordeiro poder encobrir o pecado de Adão. E isso você já começa a olhar e apontar, você já começa a entender uma primeira aliança apontando para uma nova aliança. Quando nós avançamos um pouquinho e chegamos nos dias de Noé, a Bíblia fala que havia violência na terra, havia muita violência. Diz o verso 13 e 14 do capítulo 6 de Gênesis: então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens, eis que os farei perecer juntamente com a terra. E aí Deus, na sua misericórdia, fala para Noé: faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Ou seja, Deus está dizendo: há violência na terra e eu vou destruir a terra. Mas Deus escolhe uma família, porque Deus tinha um propósito da mulher suscitar um descendente que pisaria um dia, que esmagaria a cabeça da serpente. Da mulher sairia aquele descendente, e para isso Deus precisava conservar, e Deus escolhe a família de Noé e faz com Noé uma aliança de preservação. Diz o verso 18 e 19: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança, entrará
levarás na arca tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres e teus filhos, de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para o conservares vivos contigo. Passam aqueles dias, e em certo momento os homens se unem agora para desafiar a Deus, para construir uma torre na expectativa de chegar até o céu. Eles vinham de um background de dilúvio, e talvez a imaginação do coração deles é que construindo uma torre eles pudessem subir tanto, que se um dia viesse o dilúvio, aquilo não os alcançaria mais. E eles se unem naquele propósito em desafiar a Deus. Então diz Gênesis 11, 4 a 6, disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam, e o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. E Deus estava observando como o poder da unidade pode ser usado também para o mal, como aqueles homens eram capazes de se juntar em unidade para fazer o mal. Então veja, Deus olha e fala, se nós permitirmos, isso não haverá mais como parar, porque o intento deles era mau, e não haveria mais restrição para tudo aquilo que eles decidissem fazer. Então Deus desce, confunde as línguas e espalha aquele povo. E naqueles mesmos dias, Deus começa a buscar entre eles um homem, a quem Deus pudesse suscitar um povo, a quem Deus pudesse suscitar e levantar no meio deles alguém do qual Deus criasse uma verdadeira nação, de homens, de mulheres que se voltassem para Deus. E Deus busca e encontra entre eles um homem chamado Abraão. O capítulo 12 de Gênesis começa dizendo assim, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Deus faz com Abraão agora uma aliança. Deus está chamando Abraão e dizendo, Abraão, sai, porque eu farei de você uma grande nação, eu farei de você pai de um grande povo, de uma grande nação. Então Deus chama Abraão e faz com ele esta aliança. Capítulo 15, versos 5, 6, diz, então conduziu até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse, será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Verso 18, naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, e aí o Senhor vai estabelecendo os limites, ou seja, Deus agora faz com Abraão uma aliança para dar a Abraão um povo. Esse Deus que já havia feito com o homem uma aliança, dando a ele um cordeiro, esse Deus que já havia feito com o homem uma aliança, dando a ele uma arca, agora esse Deus faz com o homem uma aliança, estabelecendo com ele um povo. Vai acompanhando. Passam-se os dias, nasce Isaac, de Isaac nasce Jacó, de Jacó nascem os 12 filhos de Jacó, dentre eles José é vendido como escravo no Egito, desce ao Egito, e em certo momento há fome na terra, Deus exalta José, e a família de Jacó tem que se mover e descer ao Egito, então encontram José, e ali eles se estabelecem, vivem naquela terra por muitos anos, vocês sabem. Então chegam os dias do Êxodo, e a Bíblia diz, começa Moisés no seu relato dizendo assim, Êxodo 1:8, entremente se levantou um novo rei sobre o Egito que não conhecera a José, ou seja, aquele novo faraó, aquele novo rei já não se lembrava mais de José, do quanto José era querido no Egito, e por isso o povo de Israel, esse povo de Jacó, esse povo de Israel que vivia agora no Egito, começa a sentir o peso justamente dessa falta de lembrança do rei do Egito. E eles se tornam com isso escravos. Diz Deuteronômio 24, 22, nos lembra, lembrar-te-ás de que foste escravo na terra do Egito. E quando Deus resolve tirar esse povo do Egito, na caminhada Deus percebe de pronto que esse povo não apenas havia sido escravo, mas havia perdido completamente a sua identidade. Quando eles chegam diante da terra de Canaã e passam 40 dias espiando a terra, eles voltam e 10 deles dizem da seguinte maneira, também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes,
e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. E nós sabemos que eles nunca conversaram com ninguém de Canaã, para que eles pudessem ouvir de Canaã, que Canaã os enxergava como gafanhotos. Mas perceba que no coração deles, eles diziam aos nossos próprios olhos, nós somos como gafanhotos. Ou seja, era um povo que na escravidão perdeu a sua identidade. Era um povo que se tornou de ser escravo, esse povo foi tão oprimido, que eles perderam a confiança neles e no Deus a quem um dia eles aprenderam a servir. E por isso Deus faz com eles uma nova aliança. Deus faz uma aliança condicionada através do cumprimento ou da observância da lei e dos estatutos. Deus fala através de Moisés dizendo: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Esse é um verso que, evidentemente, você já ouviu muito por conta daquilo que nós, aqui mesmo nessa igreja, falamos muito de 1 Pedro 2,9, em que nós fomos chamados para ser uma geração eleita, não é um genus electum, ou nós fomos chamados para ser sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, não é para proclamarmos, para anunciarmos, para evangelizarmos as boas novas, aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, nós anunciamos as suas virtudes. Então esse é um verso em que Deus estava dizendo para Moisés assim: Moisés, se o meu povo obedecer, se o meu povo diligentemente andar nas minhas leis e nos meus estatutos, eles não serão mais escravos. Eu estou fazendo com eles uma aliança para fazê-los meu povo, minha propriedade. Deus estava comprando aquele povo e Deus estava lembrando: toda a terra é minha. Então quando Deus estava dizendo vocês vão entrar em Canaã, Deus estava dizendo vocês vão entrar em algo que é meu, eu vou dar para vocês. E assim Deus faz com Moisés uma aliança de leis e uma aliança de estatutos. E finalmente passam-se os dias, e nos dias do profeta Samuel, aquele povo começa a desejar ter um rei. E a Bíblia diz assim: então os anciãos de todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Profeticamente, Davi, nós sabemos que é ungido rei. Nós sabemos que Deus chega para Samuel e fala: ei Samuel, até quando você vai ficar lamentando Saul? Acorda, meu filho. E aí Deus fala para ele: enche um chifre de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. E dessa maneira Deus unge a Davi. Passam-se os dias, nós sabemos, conhecemos a história de Davi. Pastor Júnior lembrava numa mensagem anterior, quando Natã exorta Davi e diz para Davi: Davi, você é esse homem, você deve morrer, mas Deus transpassou o teu pecado, você não vai morrer. E Deus não o mata, Deus o conserva, porque Deus tinha desde o princípio uma promessa de suscitar da mulher um descendente que pisaria a cabeça da serpente. Então Deus, mais uma vez, faz com Davi uma aliança, dizendo lá, 1 Crônicas 17, diz: há de ser que quando teus dias se cumprirem e tiveres de ir para junto de teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que será dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Esse me edificará a casa, eu estabelecerei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. A minha misericórdia não apartarei dele, como a retirei daquele que foi antes de ti, mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será estabelecido para sempre. Ou seja, quando você olha para todas essas alianças, o que é que nós notamos? Nós notamos que todas elas serviram de um espelho para aquilo que nós conhecemos como a nova aliança. Através de Adão, você percebe que Deus sacrificava um cordeiro para cobrir o pecado, e isso já aponta para Jesus. Através de Noé, você percebe que Deus preserva uma família na terra, e isso já aponta para Jesus como aquele que veio para nos salvar, aquele que é verdadeiramente a arca. De Abraão, Deus cria um povo, e eis nós aqui hoje, adorando e glorificando o nome do Senhor, aguardando na sua vinda. Através de Moisés, ele nos deu estatutos e leis para nós andarmos, e se nós obedecermos, sermos por isso abençoados. E através de Davi, ele diz
que viria o verdadeiro rei. Essas são as alianças que existiam antes da nova aliança. Mas observe que em nenhuma delas, você pode notar, elas foram suficientes para restituir o homem à imagem de Deus antes da queda. Nenhuma delas foi suficiente para que o homem voltasse a ser aquilo que ele foi desde a criação, ou seja, a imagem e a semelhança de Deus. Então, de uma maneira geral, essas alianças, uma não anulava a outra, elas iam apenas aumentando, ampliando, elas iam se unindo, mas todas essas alianças não eram outra coisa senão um espelho da verdadeira aliança que viria. Daí você começa a entender o profeta Jeremias dizer: virá um dia em que farei com o meu povo uma nova aliança. Isso já estava apontando para Jesus Cristo. É dizer, aquele homem caído precisava agora de um modelo, porque os modelos que existiam não fazia com que aquele homem se voltasse ou pudesse voltar a ser a imagem e a semelhança de Deus. Aquelas alianças estavam apontando verdadeiramente para esse modelo, ou seja, é dizer, o cordeiro, a arca, o povo, as leis, os estatutos, o reino, tudo isso serviram sim para apontar em direção ao modelo. E qual é o modelo? Romanos 8, 29 nos responde: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, o primogênito dentre muitos irmãos, não é? Então Paulo agora está escrevendo e dizendo assim, há uma imagem, há alguém a quem nós podemos olhar e encontrar como modelo para as nossas vidas, para que nós sejamos restituídos à imagem e à semelhança de Deus. É isso que Paulo está dizendo. É por isso que uma nova aliança era necessária. É por isso que Deus está dizendo, eu farei uma nova aliança, porque essa nova aliança era necessária para o homem caído. Era a única que poderia oferecer para nós o verdadeiro modelo. E o verdadeiro modelo é Jesus Cristo. Observe que Hebreus, o escritor de Hebreus, chama Jesus Cristo de mediador da nova aliança. E por que ela era necessária? Quando Paulo escreve aos Romanos acerca da justificação, Paulo diz assim, pois todos pecaram, carecem da glória de Deus. Todos são carecedores da glória de Deus. Mas ele também nos lembra dizendo, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Meus irmãos, Jesus Cristo é o cumprimento da nova aliança. Essa é a melhor notícia que nós podemos dar uns aos outros. Às vezes eu observo um erro teológico muito comum que as pessoas reproduzem quando elas dizem assim, o melhor está por vir. Deixe-me dizer uma coisa a você, o melhor já veio faz 2000 anos, o melhor é Jesus Cristo. Eu me lembro uma frase que se atribui a Billy Graham, não sei se é verdade, porque eu não estava lá, não ouvi quando ele a trouxe, quando ele disse, mas me toca muito porque ele dizia assim, que o maior feito não é você saber que um dia o homem pisou a lua, mas é você saber que um dia Deus pisou na terra. Isso é maravilhoso. Então, quando nós descobrimos isso, nós começamos a entender acerca dessa nova aliança e a sua importância. Queridos, com o advento de Cristo, a verdade é que o tempo chegou ao fim. Quando Cristo Jesus nasce, aquilo que nós poderíamos esperar em termos de tempo, chegou ao fim. Não é que o mundo deixa de existir. Você vai falar assim, muito bem, faz 2000 anos que Jesus veio a essa terra, e o mundo não deixou de existir por isso. De fato, o mundo não deixou de existir, mas o mundo entrou na sua etapa final. O que nós podemos esperar de Jesus Cristo, os nossos irmãos da antiga aliança, eles esperavam pela primeira vinda de Jesus Cristo. Nós que vivemos depois da sua primeira vinda, nós o aguardamos na sua segunda vinda. Aquilo que toda a palavra de Deus chama do dia do juízo.
Nós estamos aqui hoje para nos preparar, nós estamos aqui caminhando, seguindo na nossa caminhada, desenvolvendo a nossa salvação, como diz a palavra de Deus, nós estamos caminhando, aguardando na sua vinda, porque Ele prometeu que Ele vai voltar. O que nos move hoje, eu quero afastar um pouco toda essa questão que muitas vezes no seu dia a dia toma o teu tempo, que muitas vezes você se vê preso pelo trabalho, que você se vê tendo que estudar, que você se vê tendo que fazer tantas coisas, mas em verdade, o que muitas vezes no nosso coração, aquilo que verdadeiramente palpita, é saber que Cristo Jesus vai voltar, e nós queremos estar preparados para esse grande dia. Essa é a nova aliança. Então veja, é interessante porque quando nós olhamos para a palavra, o apóstolo Paulo, por 2 vezes, ele usa de uma expressão muito curiosa, ele fala na plenitude dos tempos. Mas ele usa de forma distinta, porque quando ele fala lá em Gálatas 4, ele diz que Jesus Cristo, que chegando à plenitude dos tempos, Deus deu o seu Filho para nascer debaixo da lei, nascer de mulher debaixo da lei, o que ele está dizendo é o seguinte: num determinado momento da história, houve o cumprimento do tempo Cronos. Houve aquilo, quando ele diz aqui plenitude dos tempos, você vai no grego, você vai encontrar lá pleroma tol cronos, ou seja, na plenitude dos tempos, na plenitude do tempo Cronos, um dia Jesus nasceu. Mas quando ele chega lá em Efésios, no capítulo 1, ele diz assim, que Deus fez convergir em Jesus Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, ele diz, no céu e na terra. Aqui ele já não está dizendo do tempo Cronos, ele está dizendo do tempo no Kairós, ele está dizendo pleroma tol kairon, ou seja, ele está dizendo assim, tudo que Deus tinha para fazer do ponto de vista redentivo, do ponto de vista da salvação, Deus fez através de Cristo Jesus. Você não pode esperar nenhuma outra intervenção de Deus nessa terra em relação à sua salvação. A sua salvação está em Cristo Jesus e nada mais. Muitas vezes as pessoas ficam imaginando que Deus vai vir a essa terra e Deus vai fazer algo novo, que Deus vai vir a essa terra. Meu querido, Deus não vai mais vir a essa terra para fazer nada mais novo, porque aquilo que Ele tinha de novo para nos oferecer, Ele já nos ofereceu, que é Cristo Jesus, é a segunda pessoa da Trindade, encarnar, pisar nessa terra, viver entre nós, dar a sua vida por amor a nós, ao terceiro dia ressuscitar, ser exaltado. Ele tem todo o poder e toda a autoridade. O dia que Ele voltar, Ele vem para fazer juízo, é o dia do grande juízo de Deus, e nós precisamos estar preparados. O tempo de Deus já está cumprido, tudo que Deus tinha para fazer, Deus já fez, e isso é importante você entender. Então a palavra de Deus, próprio João naqueles dias sai batizando, mas em certo momento é preso, e Jesus sai dizendo que o tempo é cumprido, o reino está próximo, creiam no Evangelho. Jesus está dizendo, em outras palavras, eu sou o modelo já foi dado para vocês. A única coisa que pode nos restituir a imagem e semelhança de Deus é Jesus Cristo. Quanto mais você viver próximo a Ele, quanto mais você o imitar, quanto mais você andar diante desse modelo, vivendo como Ele viveu, fazendo o que Ele fez, pensando como Ele pensa, quanto mais você conseguir agir como Ele agiu, mais você se parecerá com a verdadeira imagem e semelhança que um dia nos foi roubada. É isso que Deus está dizendo. Então nós precisamos nos lembrar, e aí eu já vou começar a entrar para a parte prática. Eu disse a vocês que nessa mensagem eu só queria trazer a Bíblia, eu não queria falar, eu queria que a Bíblia falasse conosco. E eu quero começar a entrar numa parte prática desta mensagem, para nós nos lembrarmos do quão importante é nós nos colocarmos dentro dessa nova aliança. E o que é que nós devemos fazer para nos colocar dentro dessa aliança? Presta atenção. Eu me lembro de uma passagem bíblica em que Jesus diz que o reino de Deus é semelhante a um homem que resolve celebrar as bodas do seu filho. E ele sai a chamar os convidados. E uns dizem, eu não posso, outros dizem, eu estou muito ocupado, e eles, então, resolvem não vir àquelas bodas. E o rei, vendo que os seus convidados ali não estavam, chama os seus empregados e diz a eles, saiam e convidem bons e maus,
convidem a todos. E em certo momento, quando aquele rei entra na cerimônia e ele olha a mesa a um dos convidados que está sentado, e ele olhando, ele diz assim: ei, como é que você entrou aqui nas núpcias sem estar vestido com as vestes nupciais? Então ele diz assim: tomai e lançai-o fora, porque há choro e ranger de dentes. Preste bem atenção. A nova aliança, ela nos convida, a nova aliança nos chama, mas as vestes nupciais precisam ser vestidas por mim e por você. Nós não temos como nos assentar à mesa sem estarmos devidamente vestidos de vestes nupciais. Esta nova aliança, ela está hoje à nossa disposição. Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, e nós hoje podemos olhar para esta verdade, e podemos, então, nos revestir dessas vestes nupciais para estarmos dentro desta aliança. Diz a palavra, e agora é importante você começar a entender quais são os passos para que você se posicione dentro dessa nova aliança, porque todas aquelas antigas alianças, elas cumpriram a sua função, elas serviram de espelho apontando para a nova aliança, mas só a nova aliança pode verdadeiramente nos colocar sentado na mesa do banquete. Então preste atenção quais são os passos que nós devemos dar em relação a essa nova aliança. O primeiro passo é reconhecer Jesus Cristo como Salvador da nossa vida. A palavra de Deus fala em Lucas 2, o anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. O primeiro passo que nós devemos dar é reconhecer que Jesus Cristo, o autor da nova aliança, Ele é o nosso Salvador. O passo 2 que nós devemos dar é reconhecer que Jesus Cristo não é apenas Salvador, mas Ele é também Senhor das nossas vidas. Filipenses 2, 9 e 11 diz: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra, embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Quírios, que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é aquele que deve governar a minha vida e a sua vida. Não há senhorio de Cristo numa vida em que Ele não governa. Não há senhorio de Cristo numa vida em que você governa, porque a nossa vida, quando nós buscamos o Quírios, nós entregamos a Ele o governo da nossa vida. Venha a nós o teu reino, cumpre em nós os teus propósitos, seja o Senhor da nossa vida, aleluia. O passo 3 é abandonar a prática do pecado. Não há como se assentar à mesa compartilhando, vivendo uma vida de pecado. Nós precisamos abandonar a prática do pecado. O apóstolo João escreve dizendo assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir, para desfazer as obras do diabo, para acabar com o pecado. Por isso ele se manifestou, para pisar na cabeça da serpente, aleluia. Então nós precisamos abandonar de uma vez por todas o pecado. A prática do pecado não combina com aquele que um dia pretende se assentar à mesa, aquele que quer fazer parte dessa nova aliança. O ponto 4, o quarto passo que você deve dar é, sem dúvida alguma, para que você possa andar pelo caminho, você precisa passar pela porta. E o passar pela porta, nós bem sabemos que é arrependimento e batismo. O verso clássico de Atos 2 diz: que faremos, irmãos? Perguntam aqueles homens a Pedro e aos demais apóstolos no dia do Pentecoste. E Pedro respondeu dizendo assim: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Você que está aqui hoje e que ainda não é batizado, você que está aqui hoje e ainda não entregou a sua vida, você não passou pela porta, se não há arrependimento no seu coração e se não há batismo, eu quero dizer a você, talvez você ainda não esteja em condições de se assentar à mesa, mas a porta da graça ainda está aberta, e Deus te trouxe hoje aqui para ouvir esta verdade e dizer a você: passe pela porta, porque esse é um importante passo na vida de cada um de nós. O quinto ponto, e esse ponto eu acho que assim é um dos mais atuais nos dias em que nós estamos vivendo. O quinto ponto daquele que pretende se assentar a essa mesa é fazer parte do corpo da igreja. A pandemia, ela tem esfriado o coração das pessoas. E, lamentavelmente,
ela tem afastado muitos irmãos do corpo da igreja. Você vê hoje, graças a Deus, nós temos uma igreja cheia. Hoje nós estamos começando a ter um problema de como organizar o serviço, porque nós já não estamos comportando receber tanta gente, e glória a Deus por isso, mas por um tempo a pandemia paralisou muitas pessoas. Sem perceber, muitas pessoas se esfriaram em relação às coisas de Deus, por conta dessa pandemia. Claro que era um bombardeio de informações ou de desinformações, claro que você olhava e você ficava perdido, você não sabia se você saía, se você ficava, se você se relacionava, se não se relacionava. Uma hora diziam que usar máscara era a melhor medida, outra hora dizia que não precisava usar máscara, ou seja, foram tantas informações desencontradas, e são até hoje, que a gente não sabe exatamente como fazer. Mas uma coisa nós não podemos permitir, que o nosso coração se esfrie em relação às coisas de Deus, porque a Bíblia fala que chegará um tempo que o amor de muitos se esfriará, e isto a palavra de Deus está falando com a igreja, e nós que somos igreja, nós temos que lutar contra isso, e não permitir em momento algum que o nosso coração se esfrie em relação às coisas de Deus, porque hoje é a pandemia, mas naqueles dias dos apóstolos era o Império Romano, e em outros dias eram os outros impérios, em algum momento será algum outro tipo de luta, algum outro tipo de perseguição, e nada pode nos paralisar, nada pode esfriar o nosso coração. Então a palavra de Deus diz assim: cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Deixe-me dizer só uma pequena coisa, nós estamos hoje com os nossos ministérios sobrecarregados. E por que nós estamos com os nossos ministérios sobrecarregados? Porque faltam mãos, porque faltam pessoas para se doarem, para se entregarem, para colocarem o seu nome aí e dizer: contem comigo, eu quero trabalhar. Para fazer um culto como esse aqui, vocês não têm ideia a quantidade de pessoas que são movimentadas, vocês não têm ideia de quantas medidas e quantas providências têm que ser tomadas. Isso envolve mídia, os nossos irmãos da mídia, coitado, faz meses que esses irmãos não sabem o que é tirar uma folga. Nosso ministério de recepção, a gente pede para colocar a lista, dizer assim: coloque por favor a lista daqueles que vão servir, para que a gente não os posicione no templo, nas cadeiras, para que eles possam ficar mais ao fundo, e os irmãos nos respondem, os líderes, dizendo assim: eu não tenho ainda a lista, porque alguns irmãos ficaram de nos confirmar e ainda não confirmaram. Ou seja, se nós quiséssemos hoje reabrir o MPD, e nós desejamos que isso aconteça, nós teríamos muita dificuldade, por falta de mãos, por falta de pessoas, por falta de gente que possa servir. E nós sabemos que isso não é por força e não é por violência, isso é por amor, isso é por um espírito voluntário. Mas a palavra de Deus está nos lembrando, dizendo: cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Diz assim: de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. A minha dor e a sua dor está aqui. A minha alegria e a sua alegria está aqui. É o que Paulo está escrevendo à igreja de Coríntios. Então ele termina dizendo: ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros deste corpo. É muito importante que nós estejamos dispostos a participar do corpo de Cristo, do corpo da igreja, porque hoje nós temos assistido e visto muitos desigrejados, muitas pessoas que dizem assim: não, eu não vou na igreja, mas eu busco a Deus da minha maneira. Querido, isso não é bíblico. A palavra de Deus não nos fez para vivermos isolados. O Provérbios 18:1 diz que aquele que se isola busca seu próprio entendimento, seus próprios interesses, ele atenta contra a sabedoria de Deus. Nós fomos feitos para viver em eclésia, em igreja, nós fomos feitos para nós nos completarmos uns aos outros, para nós nos edificarmos uns nos outros. Nós fomos chamados para cooperarmos uns com os outros, como você acabou de ler na palavra de Deus. O sexto ponto é nós participarmos do corpo e do sangue de Jesus Cristo, aleluia. Glória a Deus, porque nós temos feito isso com certa frequência aqui na igreja. Glória a Deus, e eu quero aproveitar e anunciar, no próximo domingo, permitindo o Senhor, nós celebraremos novamente a Santa Ceia do Senhor. E você diz assim: pastor, por que a igreja está celebrando com mais frequência a Santa Ceia? E não é que nós não celebrássemos com frequência, deixe-me explicar a você. Nós procuramos não fazer da Santa Ceia algo religioso, algo em que as pessoas, elas podem dizer
dizer assim, ao longo do mês eu levo a minha vida como eu quiser, e no dia da Santa Ceia eu vou lá, e eu me coloco ali, eu me arrependo, eu peço perdão dos meus pecados, e eu tomo a Santa Ceia. Nós nunca pretendemos fazer isso. Nós entendemos que a ceia é algo sublime, é algo que o Senhor nos deu, é um mandamento que Ele nos deu, uma festa gloriosa, porque à medida em que nós nos lembramos da sua morte, nós também nos lembramos da sua ressurreição. E a Santa Ceia entre nós não pode ser um ato religioso, mas deve ser uma grande festa. E nós temos procurado, através desses cultos de ceia, unir a igreja, trazer o coração da igreja, trazer as pessoas, avivar mais a igreja, lembrar as pessoas da importância do corpo, lembrar as pessoas da importância do sangue. Então veja como Paulo nos lembra, dizendo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Então nós temos procurado fazer exatamente isso, e é muito importante. Se você é uma daquelas pessoas que não valoriza este momento, eu quero lhe lembrar hoje que para se assentar à mesa, um dos mandamentos do Senhor é exatamente esse: valorize o culto de ceia, valorize o participar deste momento, deste banquete do corpo e do sangue de Jesus Cristo. O 7º ponto é entender que Jesus Cristo escolheu o meu irmão para se manifestar. É através do meu irmão que eu posso enxergar Jesus Cristo. E você vai dizer quando? Como muitos dizem quando? E o próprio Jesus Cristo se encarrega de nos responder. É que houve um tempo em que eu tive fome e você me deu de comer. Houve um tempo em que eu tive sede e você me deu de beber. Eu estava com frio e você foi lá e me agasalhou. Eu estive preso e você foi me visitar. E nós perguntaremos: quando, Senhor, nós fizemos estas coisas? E o rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo, sempre que fizeste a um destes meus pequeninos adelfos, desses meus pequeninos irmãos, ele está dizendo, a mim o fizestes. Então nós precisamos entender que o se assentar à mesa passa necessariamente por eu amar o meu irmão, por eu preferir em honra o meu irmão, por eu ter prazer de olhar para o meu irmão e entender que Jesus Cristo escolheu se manifestar na fraqueza dele, Jesus Cristo escolheu se manifestar muitas na debilidade dele, e é ali que eu supro, é ali que eu o edifico, é ali que eu entro, muitas vezes para orar pelo meu irmão, para chorar com o meu irmão, para carregar o fardo com o meu irmão. É dessa maneira como Paulo nos lembra lá em Gálatas, dizendo: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. É amando o meu irmão que eu me torno digno de me assentar à mesa. E finalmente, quando nós vivemos tudo isso, ou seja, nós somos capazes de reconhecer Jesus Cristo como Salvador, como Senhor, abandonamos os nossos pecados, podemos fazer parte do corpo, podemos nos assentar à mesa, compartilhar do pão e do sangue, somos capazes de amar o irmão, somos batizados, nos arrependemos. Quando tudo isso acontece, nosso desejo, nosso maior desejo é cumprir a ordem, é cumprir o grande mandamento do Senhor: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas, aleluia, como eu vos tenho ensinado. Eu estarei convosco pelos séculos dos séculos, dos séculos, dos séculos, dos séculos. O Senhor está aqui, aleluia. Louvado seja o seu nome, glória a Deus por isso. Esses são, eu diria a você, os pontos, o caminho, para que você possa se colocar nessa nova aliança, nessa plenitude dos tempos, Cronos e Kairon, nessa plenitude daquilo que Deus está dizendo para nós. O melhor não está por vir, o melhor já veio. Jesus Cristo já está aqui, Ele está aqui, Ele está aí, Ele está dentro de nós, Ele habita dentro de nós, aleluia, porque o Senhor procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adorem a Deus em espírito e em verdade. Nós não adoramos mais no monte, nós não adoramos mais no tabernáculo, nós não adoramos mais no templo, mas nós o adoramos em espírito e em verdade, aleluia. Esta é a palavra de Deus, e eu
fiz questão de lendo. Quando eu chego aqui, o irmão fala assim, nossa, quantos versículos hoje. E glória a Deus, porque os versículos falando, eu não precisei falar. A palavra falou por si mesmo. E eu quero agora, em nome de Jesus, te convidar a ficar de pé, porque eu creio que esta palavra, da mesma maneira que ela foi pronunciada aqui, ela vai ser uma semente que vai encontrar uma terra fértil no seu coração. A palavra de Deus vai entrar na sua vida, e esta palavra, em algum ponto dela, ela vai tocar aí no seu coração. É possível que nesta manhã, entre nós, você diga assim, pastor, tudo que foi dito aí eu já conheço. Tudo que foi dito aí, se eu tivesse que reproduzir, talvez você diga assim, eu não reproduziria dizendo assim tão rápido, mas eu tenho certeza que tudo que foi dito aqui não é novidade para cada um de nós. Entretanto, a palavra de Deus fala, bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando voltar, achar fazendo assim, achar servindo assim. Esta palavra não é novidade. A novidade é nós nos examinarmos e entendermos, eu estou vivendo conforme esta palavra? Eu estou reconhecendo Jesus como meu Salvador? Eu estou reconhecendo Jesus como Senhor da minha vida? Ele está no governo da minha vida? Eu tenho me arrependido dos meus pecados? Eu tenho amado meu irmão como a palavra de Deus me chama para amar? Será que há algo no meu coração em que eu ainda não tratei com o meu irmão? Será que meu coração ainda está pesado e eu preciso ir lá e me reconciliar com o meu irmão? Será que hoje, quando eu me assento à mesa para tomar a ceia, eu lembro que eu tenho algo contra o meu irmão e eu preciso ir lá e tratar? Não há novidade nenhuma na palavra. A novidade é nós olharmos para nós mesmos e dizer, como é que eu estou hoje? Porque a qualquer momento a trombeta vai soar e o Senhor vem, e a palavra de Deus está dizendo como Ele nos encontrará o dia que Ele voltar, como é que Ele nos achará naquele grande dia, no dia da sua volta, porque nós ouvimos nesta manhã Deus dizendo para nós, não esperem coisas novas, não espere nenhuma outra intervenção, não espere que eu vá produzir nenhum outro tipo de salvação, porque eu já dei o meu filho para morrer na cruz do Calvário por vocês. O que Deus está dizendo nesta manhã é apenas uma coisa: esteja preparado, porque um dia Ele vai voltar, e quando Ele voltar, Ele quer encontrar um povo que faça com Ele uma aliança, e ande nessa aliança, e ande nesses estatutos, e ande nesse chamado, e viva a lei, não por obrigação, mas viva essa lei por amor. Este é o grande sentido da palavra de Deus, amém? Vamos retomar aquele louvor que nós fizemos no início, Deus de aliança, e em seguida nós oramos com toda a igreja, amém? Louve conosco. Glória Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. A palavra de Deus mesma nos diz, tudo vai passar, os céus passarão, a terra passará, mas a palavra de Deus não há de passar. Feche os seus olhos e vamos orar juntos, igreja. Hoje você ouviu Deus te chamando e dizendo a cada um de nós, eu tenho com você esta nova aliança. Ela sempre será nova. 2000 anos atrás Jesus Cristo passou por esta terra. 2000 anos atrás esta palavra é pregada desta mesma maneira. 20 anos que esta igreja repete estas mesmas palavras, estes mesmos versos. Mas Deus está hoje dizendo a cada um de nós, como é que você está para se assentar à mesa? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, diz a palavra. Deus é um Deus de promessa e Ele não falha. Deus é um Deus de aliança e Ele não falha. Deus tem uma aliança aqui com a nossa vida, e essa aliança Ele jamais quebra, porque ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Senhor, em nome de Jesus,
Eis aqui a nossa vida, Senhor, cada um de nós. Talvez aqui no nosso meio, Senhor, que conhece tão bem, Senhor, os corações. O Senhor que sonda as mentes, os pensamentos. O Senhor que conhece a cada um de nós no oculto e no profundo. O Senhor sabe, ó Deus, como nós estamos nesta manhã. Ó Espírito Santo de Deus, aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós te convidamos nesta manhã, venha sobre nós. Tudo aquilo que está no nosso coração, que por alguma razão pode nos afastar desse banquete ou desta mesa, Senhor, em nome de Jesus Cristo, trata conosco nesta manhã, Senhor. Se há algo que nós precisamos nos arrepender, vem com a força do Teu poder e toca o nosso coração, Senhor, para que nós possamos verdadeiramente nos arrepender de todos os nossos pecados. Se há algo ainda dentro de nós, Senhor, que não tem Te agradado, que nesta manhã, Senhor, nós possamos ter, ó Deus, esse coração disposto, voluntário, Senhor, em Te servir, em Te agradar. Vem, Espírito Santo, sobre a Tua igreja, sobre cada um de nós, Senhor, e nos transforma a imagem e a semelhança do modelo, Senhor. Faz de cada um de nós, ó Pai, dignos de nos assentarmos esta mesa, de participarmos do banquete nupcial, de estarmos todos os dias e a nossa eternidade com o Senhor, o nosso Deus, pelo novo e vivo caminho, aquele que o Senhor conquistou para nós na cruz do Calvário. Nós Te louvamos, Senhor, nós Te glorificamos no nome de Jesus, amém. Dá uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você é do Senhor Jesus Cristo, amém? A sua vida é do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus. E eu creio que todos nós estaremos nesse banquete juntos, nós estaremos nessa festa juntos, aleluia. Glória a Deus, porque você está aqui nesta manhã e Deus está te chamando e te mostrando o quanto Ele nos ama, o quanto você é importante para Ele, o quanto você faz parte dessa aliança. Você é parte dessa aliança, amém? Olha para o irmão que está do seu lado, fala: você é parte dessa aliança. Fala: você vai estar comigo no céu, você vai se assentar comigo na mesa. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor.